Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo para a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje, 19 de novembro, uma bela quarta-feira, né? Hoje eu começo o meu plantão, a minha jornada, né? Que nós chamamos de 6 dias, né? Hoje eu começo trabalhando de dia, vai ser bênção, né? Eu fico muito feliz por onde eu estou trabalhando. Vamos lá! Hoje é quinta-feira, deixa o seu like. Hoje é quarta-feira, né? Deixa o seu like. É aquele ok aí que tá aí embaixo, aí tem esse negocinho assim pra cima, tá? Não é pra baixo não, pra cima. Deixa aí que é muito importante para podermos agilizar mais o nosso canal aí, ok? Vamos lá! O tema de hoje é Quando caem os muros. O texto está em duas passagens no livro de Números, tá? Em Números, vamos lá, primeiramente, número 22, verso 1 até o verso 5. Também temos Números, capítulo 25, verso 1 até o verso 9. Se você quiser, vai ficar melhor ainda a nossa conversa aqui, dê uma pausa, leia essas duas passagens, que é muito importante, até para o nosso entendimento mais ainda da escritura, ok? Sempre eu incentivo você, eu sempre gosto de incentivar as pessoas a lerem a escritura. Vamos à nossa história? Todas as noites de segunda-feira, às 20h30, as paredes da minha casa começam a vibrar. Longe de ser um terremoto, minha casa treme com o som de meu marido e dos jovens de seu pequeno grupo quando começam a adorar com músicas. Enquanto estou sentada no andar superior, amo ouvir suas vozes graves ressoando pela casa. É o som da força. A adoração é poderosa e o livro de Atos, capítulo 16, versos 16 até 26, registra como Paulo e Silas, na prisão, por pregar e praticar a liberdade em Cristo, enfrentaram as correntes com a dignidade divina de seus lábios. Consequentemente, a própria terra reagiu, demonstrando que a nossa adoração ao único e verdadeiro Deus derruba as fortalezas das trevas em nossa vida. Mas não foi a primeira vez que Deus derrubou os muros. A queda dos muros da cidade de Jericó se tornou um símbolo bem conhecido do que pode ser feito, do poder da oração e da obediência. Aí está Josué capítulo 6, verso 1 a 20. Entretanto, ironicamente, no dia em que os muros caíram, não foi a única vez que Israel esteve naquele lugar. O livro de Números 22 nos fala da primeira geração de israelitas que saiu do Egito e que, em um determinado momento, tinha apenas um rio separando o seu acampamento da cidade. Infelizmente, a vitória não era para ser deles. Balaque poderia ficar com raiva, a exigir que fossem amaldiçoados, mas nem mesmo um rei determinado à destruição deles poderia desfazer as promessas de Deus em suas vidas. Sua queda foi muito mais simples. Eles se entregaram à sedução e então sucumbiram ao culto a si mesmos. Está aí no número 25, verso 1 a 3. Mais do que um rio pode impedi-los. Eles foi negada a promessa porque se recusaram a seguir o Espírito de Deus. A escolha é nossa. Sendo levado pela carne, ou assistiremos à queda miraculosa dos muros? Aqui está uma história muito assim, que nos chama bastante atenção. Antes de tudo, é bom lembrar que Deus sempre, quando nós adoramos a Ele, quando nós invocamos a Ele, quando nós obedecemos a Ele, Ele faz a terra tremer ao nosso favor. O caso aqui da história é um pouco muito triste, né? O povo foi se acampar ali à beira do Rio Jordão e Balaque, né, com a inspiração de Balaão, os levou à sedução. Porque
Balaão tinha dito para eles que ele não poderia, né, amaldiçoar o povo de Deus. As promessas de Deus não são quebradas. Por isso que fiquem tranquilos quando alguém falar que fizeram macumba para você. Macumba, na verdade, não existe, né? Macumba é um pretexto para poder chamar a atenção psicologicamente do povo aí, referente a algumas coisas. Não entra nessa macumba, não. O diabo não tem esse poder tudo que ele pinta por aí, não. Né? Macumbeiro, macumba é pura mentira. Verdade disso. O diabo pode até se manifestar para fazer gracinha, mas ele não pode contra os eleitos de Deus. O poder de Satanás não pode, a não ser que Deus permita, como aconteceu no livro de Jó. E outros casos mais. Então, não fique nessa com medo. Não tenha medo de macumba. Não tenha medo de passar perto de macumba. Não existe encantamento. O encantamento não prevalece contra o povo de Deus. Balaque, com todo o seu poder, não podia quebrar as promessas que Deus tinha sobre Israel. Não podia. Infelizmente, foi um dos cidadãos lá querer e acabou se deixando levar pela sedução, pelos prazeres da carne, e acabaram sendo mortos. A história é muito triste pelo fato de deles ter se deixado levar pela eu, e por outro lado temos ali, né, que Balaão conhecia muito bem como destruir o povo de Deus. Balaão hoje é o típico do Satanás, né, do diabo, né, que quer destruir o povo dele e começa a usar as seduções, as coisas mais. Hoje em dia é o que tem mais destruído pessoas dentro da igreja. Graças a Deus que alguns se levantaram, que alguns estão de pé. Graças a Deus por isso que Deus tem preservado alguns ministérios, mas quantos caíram não se levantaram mais. Então, vamos nós tomar cuidado, né, para que os nossos muros não caiam, né, e vamos manter ele em pé. Esse muro que eu vos falo é um muro da proteção, que é Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Eterno. Enquanto você for obediente a Deus, enquanto você for temente ao Senhor, creia que nada vai derrubar os seus muros e nada vai passar para destruí-los. Não tem como, não existe isso. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos ficar com essa palavra hoje aqui em nome de Jesus, tá, amados? Aqui também examina, diz o seguinte: leia o livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1 a 18, para saber como a adoração de Abraão foi um passo importante para o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Adorar a Deus. Eu lembro de uma coisa: enquanto você adora a Deus, enquanto você engrandece o nome do Senhor, Deus está ali trabalhando para que as promessas que Ele prometeu para você venham a se cumprir. Nunca se esqueça disso. Tem promessas, as promessas vão se cumprir. Apenas adore ao Senhor, né? Paulo e Silas estavam lá, presos, encarcerados, todos machucados, todos os dois machucados, mas isso não nos impediu de adorar e de orar ao Senhor. E o que aconteceu? Deus salvou uma família, né? Vamos dizer assim, né? Vamos para o nosso considere. Por que a adoração é tão poderosa? Porque ela faz a gente entender, ou faz Deus entender, que nós não estamos atrás de Deus pelas bênçãos, mas por aquilo que Ele é. Quais os passos para não cair em tentação? Bom, nós temos aí várias partes da Bíblia, nós já pregamos uma vez sobre isso, e se você quiser, nós podemos também conversar sobre isso, que temos muitas coisas para poder falar sobre isso, tá bom? Mas é importante que você entenda isso. Como sua adoração pode mudar qualquer Jericó que estiver enfrentando? Muita coisa. Os muros vão cair em nome de Jesus, né? Enquanto eles rodeavam a cidade, eles estavam lá, sabe, adorando ao Senhor. Deixa eu pegar um negócio aqui. Adorando ao Senhor, né? E eles adorando ao Senhor, eles adoravam o Senhor. E foram 7 dias. E no 7º dia, um grito fez que o muro... Não foi o grito deles que derrubaram o muro, foi a adoração deles. Fez com que Deus nos desse vitória. Tá bom? Vamos ficar caindo, vamos ficar firme no Senhor, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu
Eu, pela graça de Deus, Deus é muito gracioso comigo, me fez me deparar com dois grandes livros. Dois grandes livros. Não me pergunto como vocês vão comprá-los, né? Eu posso até conversar ir lá em Campo Grande, aqui próximo de Itaguaí, conversar com o rapaz lá da loja, para ver se ele consegue comprar esses livros e tem alguma fonte desse livro novamente. Ou a gente pode, eu não fui na internet ainda ver, repente na internet se você acha. Vamos lá. São dois grandes livros, amados, aqui tá esse aqui, né? Aqui fala sobre os 10 homens da Bíblia. 10 homens da Bíblia, tá aqui o livro. Ele fala como Deus usou pessoas imperfeitas para mudar o mundo. Gente, eu pretendo trabalhar isso nesse canal. Esses livros aqui são 10 lições aqui. A gente vai trabalhar, são 10 semanas. Eu vou ver aí meu tempo para fazer isso aí, tá, amado? Mas é muito impressionante. E temos aqui também, né, que eu queria fazer isso aqui com a minha esposa. A gente vai conversar juntos, a gente vai fazer um estudo junto com isso aqui. São 10 mulheres da Bíblia. Fala como Deus usou pessoas imperfeitas para mudar o mundo. São 10 mulheres da Bíblia, tá aqui, esse aqui. São 2 grandes livros. Se você quiser comprá-los, entre na internet. Eu posso lhe dar, o autor é Max Lucado, né? Se você quiser, entre lá e vamos estudar a palavra de Deus juntos. E se você quiser, me ajude. Entra no meu Instagram. Se você quiser meu Instagram, eu te dou meu Instagram. Você fala no comentário: pastor, me dá o seu Instagram para a gente conversar. Amanhã a gente vai conversar e vamos tratar desses assuntos muito importantes. Eu gosto de ler Bíblia, eu gosto de ler livros, né? Isso me satisfaz, isso me levanta, isso me faz ver e me aproximar mais de Deus ainda. Deus te abençoe. Até amanhã, né? Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Que Deus lhe dê graça, força a cada dia. Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe. Para onde quer que formos, Deus nos abençoe.